Olá, turma! Eu sou a professora Kate Pereira e vou estar dando as orientações para vocês sobre a disciplina Didática 2. Vou explicar o passo a passo das atividades disponíveis no portal do aluno. O nosso AV1 é o Fórum de Interação. Nessa atividade, vocês irão fazer a leitura dos textos e irão assistir os vídeos que estão disponíveis no portal, para então entender as questões que serão aqui discutidas. Para dar uma introdução, eu explico que para acompanhar as transformações sociais, as escolas estão buscando novas metodologias para despertar o interesse dos alunos do século XXI. Como nosso tema de estudo serão as metodologias ativas, então é o tema que nós vamos discutir aqui nesse fórum. Para isso, vocês terão que elaborar uma resposta baseada nessas duas perguntas norteadoras. A primeira é: o que diferencia as metodologias ativas do ensino tradicional? Segunda pergunta: houve uma evolução ou uma regressão? Então, vocês vão elaborar uma resposta baseada no entendimento de vocês dos textos que estão disponíveis lá nas atividades em texto de apoio, onde vocês irão compreender o que é as metodologias ativas, como elas se diferenciam do ensino tradicional, e a partir daí vão poder argumentar se isso foi uma evolução para a educação ou uma regressão. Para vocês darem a fundamentação teórica necessária à resposta de vocês, por se tratar de um trabalho acadêmico, vocês vão utilizar no comentário uma citação. Essa citação vai ser de algum dos autores que estão disponíveis, ou mesmo que vocês peguem de algum texto que esteja na internet, vocês precisam citar o autor de acordo com as normas da ABNT. Então, esse texto e essa citação vem dar para dar peso ao que vocês estão explicando no comentário, porque vocês precisam entender que nós temos que sair dos achismos e nós precisamos partir para uma fundamentação teórica. Então, esse embasamento vem dessa citação que vai dar a vocês, como estudantes do curso de pedagogia, uma forma de tratar do assunto, de argumentar do assunto com essa teoria de apoio. Então, depois que vocês fizerem isso, que vocês criarem o texto de vocês respondendo essas duas perguntas, vocês precisarão participar do comentário de mais dois colegas, concordando ou discordando do que foi dito. Mas tem um detalhe: se você chegar no comentário do colega e escrever "concordo, colega, com o que você disse", não será considerado como um comentário, porque todo comentário necessita de uma argumentação. Então, caso você concorde ou caso você discorde, você precisa explicar o porquê disso. E quando você explica, você está dando essa argumentação que é necessária para construirmos uma interação, para construirmos uma discussão. A exigência mínima de participação são de 3 vezes, sendo que na primeira vez você vai construir a sua resposta baseada nessas duas perguntas norteadoras, e nas 2 vezes seguintes vocês vão participar dos comentários dos colegas. Se vocês elaborarem 3 respostas, 3 comentários, onde vocês comentam, mas não participam do comentário dos colegas, onde vocês não fazem essa postagem que está sendo solicitada, ainda assim não vai ser considerado. Para que vocês consigam a nota desse fórum de interação, é necessário seguir essas regras. 3 participações, sendo um pequeno texto como resposta das perguntas e depois o comentário 2 vezes na participação dos colegas.
Então é muito simples, basta vocês estarem preparados, porque vocês só podem comentar a partir do momento que vocês têm essa fundamentação teórica a partir da leitura dos textos. Daí, facilmente vocês conseguirão interagir uns entre os outros. Eu estarei acompanhando essa participação de vocês no portal e estarei também fazendo novas perguntas para dar uma maior compreensão do que vocês responderam. O AV2 corresponde a um álbum de metodologias ativas. Nesse álbum, vocês irão fazer o seguinte: vocês vão estar pesquisando sobre essas metodologias que estão grifadas de vermelho. Nós temos a sala invertida, aprendizado baseado em projetos, aprendizado baseado em problemas, aprendizado baseado em pares, o ensino híbrido e foi incluído também um ponto importante que é a educação 4.0. A partir dessas metodologias que estão sendo citadas aí, quando vocês conseguirem pesquisar e ter propriedade sobre cada uma delas, vocês vão confeccionar um álbum. Como será esse álbum? Vocês vão colocar algumas imagens que representem essa metodologia e ao lado dessas imagens, pequenos textos que vão explicar as partes principais dela. Então, como no álbum de fotos, quando você registra qual foi o lugar que aquela foto foi tirada, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Vocês vão colocar uma imagem que represente a metodologia ativa e vão explicar as partes principais que ela, como é que ela é apresentada para ser trabalhada. Então, vocês vão trabalhar com pequenos tópicos para que fique claro para qualquer pessoa que folheie o álbum de vocês que a proposta dessa metodologia. Que proposta essa metodologia traz? Então, é algo muito simples que vai depender da criatividade de vocês. Então, assim, para realizar esse tipo de trabalho, vocês devem lembrar que esses pequenos textos, eles devem seguir a partir do entendimento de vocês sobre essa metodologia. Lembrando que as atividades com plágio, elas não serão pontuadas. E que os textos, mesmo sendo pequenos tópicos, devem seguir as normas da ABNT. Para vocês realizarem esse trabalho, vocês irão criar o tema. Esse tema vai ser igual para todos. Então, vocês vão colocar álbum de didática. E a estrutura é a seguinte: na primeira folha, vocês vão colocar a capa, sendo a capa padrão da ABNT, com todas as informações necessárias. Na segunda folha, vocês vão começar na primeira linha com o título do trabalho, certo? Que será álbum de didática. Vocês vão repetir o que está já na capa. Depois que vocês colocarem isso, vocês vão dar um espaçamento e vão iniciar com a primeira metodologia. Por exemplo, sala invertida. Quando vocês colocarem esse tópico, então vocês vão distribuir as figuras e vão distribuir os pequenos textos que fazem referência a esse tipo de metodologia. Vocês vão dar a explicação dela de uma forma bem sucinta. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão construir todas as metodologias que foram solicitadas. São todas essas de vermelho, não é para escolher uma. Por se tratar de um álbum, quer dizer que se refere a todas. E na última página, quando você terminar de fazer todas as metodologias, vocês vão colocar as referências, que foram os locais onde vocês buscaram informações sobre essas metodologias. Esse trabalho deve conter até 5 páginas, incluindo a capa e a referência. Então, todo o trabalho terá que ser distribuído em 5 páginas. Ah, vai ser uma metodologia por folha? Não dá. Então, você provavelmente vai ter que dividir os espaços para que seja pelo menos meia folha para cada metodologia aí citada. Talvez até menos do que isso. Então, a organização, o tamanho da figura, tudo isso vai depender da criatividade de vocês.
contanto que respeite o limite de 5 páginas. A data de entrega é até o dia 7 de agosto. Passando dessa data, não será mais permitido o envio. Então, observe que é muito simples, vai depender da criatividade de vocês e o que vocês vão ter que citar sobre cada metodologia dessa é o principal para que a pessoa que esteja lendo entenda a que tipo de explicação ela pode ganhar para entender essa metodologia. Então, vai ser algo simples, vocês vão ter que pesquisar cada uma delas e escolher as palavras-chave para darem as explicações necessárias, ok? O AV3 é um plano de aula. Vocês vão elaborar esse plano de aula a partir da metodologia ativa que foi escolhida. Então, vocês vão determinar uma metodologia ativa que vocês mais se interessaram para que, a partir daí, vocês utilizem ela nesse plano de aula. Para criar esse plano, vocês vão ter que seguir os seguintes critérios. Não será necessário fazer capa. Por se tratar de um plano, o que vocês vão precisar é criar um cabeçalho. Nesse cabeçalho, vai conter as seguintes informações. Primeira coisa é o nome da instituição que vocês estão estudando. Então, vocês vão colocar o nome FAC, né? E vão especificar o que significa, como vocês botam no cabeçalho, nas capas de trabalho. Então, que é a Faculdade de Candeias. Depois disso, vocês vão colocar o nome da disciplina, que é Didática 2. Em seguida, o nome do professor, que no caso sou eu, Kate Pereira. E em seguida, o nome do aluno, que é o seu nome. Depois disso, de forma centralizada, vocês vão colocar o título, Plano de Aula. Nesse plano de aula, vocês vão abordar o conteúdo. Qual é o conteúdo que vocês vão escolher para dar aula? Pode ser qualquer um, não importa que conteúdo é esse, porque aqui vocês estarão sendo avaliados pela metodologia ativa, como vocês vão aplicar ela. Então, o conteúdo pode ser qualquer um, a disciplina pode ser qualquer uma, lembrando que uma coisa está conectada à outra. Se você vai trabalhar, por exemplo, com figuras geométricas, logicamente, a disciplina será matemática. Se você vai trabalhar com seres vivos, logicamente, a disciplina é ciências. Então, a partir do momento que vocês escolherem um conteúdo, vocês vão trabalhar com uma disciplina que esteja conectado para que a aula seja compreensível. A série é importante de ser citada porque é onde vocês vão dar o grau de complexidade para o assunto que está sendo explicado. Então, vocês têm que lembrar que, como curso de pedagogia, vocês podem, a área de atuação de vocês podem trabalhar com as séries da educação infantil, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, e também podem atuar no ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Então, escolham a série, a disciplina e o conteúdo e coloquem inicialmente seguindo essa etapa. Logo depois, vocês vão seguir colocando o objetivo geral. Esse objetivo geral, vocês precisam recordar, conforme já foi explicado em aulas anteriores, que se refere o que é que vocês querem que os alunos de vocês saibam do início da aula até o final da aula. O que é que eles precisam adquirir? Quais são os conhecimentos que vocês esperam alcançar com essa explicação, com essa aula que será dada? Então, é isso que vai ter que estar no objetivo geral. Então, até o final da aula, eu quero que meu aluno saiba isso, isso e isso. Lembrando que, para escrever o objetivo geral, você precisa iniciar com o verbo. Então, será o verbo identificar, os elementos que compõem, enfim, aí vai ficar a critério de vocês. Mas sempre esse objetivo geral vai ser iniciado com o verbo. Objetivos específicos.
Na realidade, esses deveriam estar no plural. Por quê? Porque esses objetivos específicos, eles devem ser no mínimo 3 e no máximo 5. E eles devem ser retirados do objetivo geral. Se você quer identificar algo, então no objetivo específico você vai apontar como você vai conseguir essa identificação. E daí você vai tentar descrever essas atividades, as ações que serão feitas para conseguir realizar o objetivo geral. Lembrando que nos objetivos específicos também vocês irão iniciar com verbo. Não pode ser uma palavra que não seja verbo, ok? Depois vocês vão fazer a descrição dos recursos. Nos recursos, vocês não precisam colocar explicações. São simplesmente os materiais que serão utilizados para que a aula aconteça. Então, vocês vão passar um vídeo, vão fazer um cartaz, vão fazer uma atividade, um exercício. Então, vocês vão colocar lá o data show, vai colocar o computador, vai colocar uma cartolina, vai colocar o uso do livro didático, o uso do caderno. Então, qualquer recurso material que for utilizado vai ser descrito nos recursos. A metodologia. Essa é a parte mais importante do plano. Nessa metodologia, o que vocês irão fazer nesse momento será primeiro identificar qual foi a metodologia que vocês escolheram. Então, se vocês escolheram sala de aula invertida, então vocês vão colocar aí metodologia, sala de aula invertida. Ah, não, eu vou colocar aprendizagem baseada em problemas. Então, vocês vão escrever aí metodologia, aprendizado baseado em problemas. Então, seja lá qual for que você utilizou, vocês vão ter que colocar ela nesse tópico para que fique facilmente, ela consiga ser visualizada. Depois disso, que vocês colocarem qual é a metodologia, vocês vão dizer o passo a passo de todas as atividades que vão ser realizadas durante a aula. Nesse momento, a maior quantidade de detalhes vai enriquecer o texto de vocês, vai enriquecer a aula de vocês. Quanto mais vocês especificarem o que o professor vai fazer, o passo a passo, vai facilitar o entendimento do plano de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa vai ser abordar com os alunos o tema que vamos trabalhar. Aí depois outro tópico, dividir a turma em grupos, distribuir os temas que eles vão fazer a pesquisa, enfim. Então, assim, o que vocês precisam fazer é colocar o tópico do passo a passo de tudo que vai ser realizado durante a aula, do início ao final, ok? Então, essa riqueza de detalhes é muito importante. Se vocês colocarem coisas, vamos trabalhar com ludicidade para o entendimento do aluno. Sim, mas a ideia é saber que ludicidade é essa. Vai ser trabalhado uma dinâmica, tá? Que dinâmica é essa? Então, tudo isso tem que ser especificado. Caso vocês queiram colocar uma dinâmica, escrevam o nome da dinâmica e explique ela sinteticamente, rapidamente, sobre o que é que ela significa. Se vocês forem utilizar um filme, vocês precisam citar o nome do filme, porque esse nome do filme vai ter que estar lá nas referências. Mas assim, vamos assistir um desenho sobre a escovação dos dentes. E a partir daí, trabalhar isso e aquilo. Então, esse tipo de filme que vai ser descrito, ele tem que ser citado. É muito importante esses pequenos detalhes, porque é um passo a passo. A metodologia e o plano de aula é um guia para o professor, para quando ele for iniciar a aula, ele dê aquela olhadinha e ele já saiba o passo a passo do que ele tem que fazer. Então, lembrando que tudo que vocês forem fazer nessa metodologia deve estar em sintonia com a metodologia que vocês escolheram. Se vocês colocaram como tópico aí sala de aula invertida, vocês não podem utilizar
na metodologia, na descrição, a aprendizagem baseado em projetos, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vocês vão ter que entender essa metodologia para criar aula em cima dela, especificando esse passo a passo. Depois disso, vem o tópico avaliação. A avaliação vai ser a forma como o professor ele vai sistematizar a compreensão dessa aula, se os alunos tiveram processo de aprendizagem ou não. Então, se vocês reuniram, por exemplo, uma atividade em grupo, obviamente essa avaliação vai ser através da observação da participação dos alunos na atividade. Agora, caso vocês tenham escolhido realizar um questionário, realizar um ditado, qualquer coisa que seja escrito, então na avaliação vai ter que conter essa parte que vocês utilizaram na metodologia. Então, a avaliação através de um questionário no caderno de perguntas e respostas para que os alunos sistematizem os conhecimentos aprendidos. Então, observem só, a avaliação ela está conectada com a metodologia. Você não pode colocar uma coisa na avaliação que você não falou na metodologia, porque não vai ter essa sintonia. Então, você, na metodologia, não descreveu nenhuma atividade, enfim, você citou várias coisas, mas não falou sobre fazer uma atividade específica. Falou de fazer discussões e tal. Aí, quando chega na avaliação, você coloca lá, responder questionário. Mas você não falou sobre isso na metodologia. Então, acaba que não vai haver essa conexão. Então, é muito importante fazer essa ligação. Se você só vai fazer atividades lúdicas, então essa avaliação vai ser uma avaliação processual que vai depender da participação dos alunos na atividade. Você precisa determinar isso. É muito importante. Nas referências, vocês vão colocar os sites ou livros que você utilizou para realizar alguma das atividades que está incluída no plano. Então, por exemplo, se você utilizou um vídeo que você pesquisou no YouTube, os links devem ser citados nas referências seguindo as normas da ABNT. Se você utilizou um livro, se você, vamos dizer que você vai cantar uma música, essa música você tirou de onde? Eu vi em um site que tinha várias músicas infantis, então pega lá o site e coloca, porque na metodologia você vai colocar, utilizaremos a música X para tratar disso, disso e disso. Então, na referência, vai ter que citar de onde essa música foi tirada. Então, tudo, uma coisa está interligada à outra, tudo está conectado, ok? Mais uma coisa sobre os anexos. Esses anexos é exatamente o espaço destinado para vocês me mostrarem algumas atividades que serão realizadas. Então, por exemplo, se vocês vão colocar um questionário, então quando chega na parte de anexo, vocês vão lá escrever quais serão as perguntas desse questionário, que é justamente para ver se tem ligação com a metodologia que você utilizou, se está tudo casado, tudo unido, uma parte com a outra. Então, essa sintonia a gente vai perceber através desse anexo. Se vocês vão, por exemplo, utilizar, vamos dizer, uma atividade em grupo, então, nesse anexo, vocês podem colocar quais são os tópicos das pesquisas que serão realizadas para fazer uma colagem na cartolina. Então, cada equipe vai ficar com um tema. Então, esses temas vão ter que ser colocados no anexo. Na cartolina, cada grupo vai ficar com um tema. E aí, coloca lá quais são os temas. Para que a aula seja possível de, ao visualizar esses tópicos, seja compreendido passo a passo do que vocês irão fazer. Uma outra coisa é que para realizar esse plano de aula, não é necessário colocar em caixa de texto. Vocês vão seguir a ordem dos tópicos do que está sendo pedido acima, para que a partir dessa ordem dos tópicos, vocês realizem o trabalho. Porque nem sempre as pessoas sabem utilizar a caixa de texto e acaba que o plano fica desorganizado.
Então, eu prefiro que vocês sigam os tópicos para evitar que, dessa forma, o trabalho fique desorganizado. Lembrando que a estrutura deve estar baseada nas normas da ABNT. Vocês precisam dar o espaçamento adequado de um e-mail, vocês precisam ter um texto justificado, vocês precisam fazer o entrelinhas de um e-mail também. Então, tudo terá que seguir os tópicos da ABNT, certo? A data de entrega também é 7 de agosto. Então, até lá, temos um tempo para que vocês consigam construir esse plano e, da mesma forma, a gente também vai ter esse espaço para ir tirando dúvidas que vão surgindo sobre. Então, eu sugiro que vocês utilizem o último plano de aula que vocês fizeram na disciplina anterior, para que vocês possam fazer um comparativo a partir dos comentários que foram colocados no plano de vocês, para que erros não sejam cometidos novamente e que vocês sigam esse passo a passo de forma que fique fácil de fazer um plano que esteja todo conectado, cada parte conectada. Então, a tarefa de vocês é, primeiramente, conhecer as metodologias ativas. Se vocês não conhecerem, vocês não têm como preparar uma aula baseado em alguma delas. Então, primeira coisa, leiam os textos, assistam os vídeos, façam interação, façam uma pesquisa sobre cada uma dessa metodologia e a partir daí vocês sim devem começar a pensar em estar expandindo a ideia para o plano de aula e também para o AV2, que é o alvo dessas metodologias. A entrega fica para o dia 7/8 e qualquer dúvida nós iremos nos falando durante as aulas e também no fórum Tira Dúvidas. Eu estarei aguardando as perguntas de vocês. No AV4, nós iremos realizar a prova. Essa prova vai ter duração de 2 horas. Vocês têm apenas uma tentativa e existe um botão durante a realização da prova que tem o nome finalizar. Então, vocês precisam tomar muito cuidado para não finalizar a prova antes de terminarem as respostas, porque se vocês apertarem esse botão, automaticamente a prova será finalizada e a nota de vocês vai ser de acordo com o que foi respondido. E não vai haver, a partir de aí, uma próxima tentativa. Então, para realizar essa prova, ela vai ser toda baseada nos textos de apoio e nos vídeos. Então, vocês precisam ler esses textos, assistir os vídeos, assistir as aulas, onde vai ter as explicações de todo esse trabalho que nós estaremos confeccionando com as metodologias ativas, incluindo outras discussões didáticas também, para que vocês consigam, de fato, estarem preparados para, enfim, realizar uma disciplina que contemple novos aprendizados. Aí vai ficar realmente na mão de vocês. Espero que tenha ficado tudo muito claro e que vocês escutem quantas vezes forem necessários para que vocês consigam realizar cada etapa dessa avaliação de forma a ter êxito. Estarei disponíveis para tirar quaisquer dúvidas.